Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. O tema é daqueles que a gente vê em todo lugar, né? Mitos, filmes, animes, a ousadia. Temos aqui um material bem legal, um texto chamado A Ousadia dos Heróis e a Coragem de Agir. E a ideia é a gente mergulhar fundo nisso. Exato. A nossa missão aqui é tentar entender por que, pelo menos segundo esse texto, a ousadia é tão chave, sabe? Nessas histórias que prendem a gente. O que exatamente quer dizer ser ousado para esse material? E por que valorizam tanto isso? Quase como uma reverência, né? Uhum. O eixo central do argumento parece ser esse. Agir, mesmo sem ter certeza de tudo, é o que importa. A timidez, aquela que trava a gente, o texto pinta quase como a vilã da história. Sim, a grande inimiga. Enquanto a ousadia, mesmo que você tropece, mesmo que erre, ela é vista como o caminho para aprender, para evoluir e até para ser admirado. Parece simples, mas sinto que tem mais coisa aí, sabe? Com certeza tem. E o interessante é como o texto monta esse contraste. Não é só falar, ousadia é bom, timidez é ruim. A análise que a gente vai fazer aqui vai buscar entender melhor por que esse material insiste tanto nessa diferença. É quase como uma escolha fundamental, sabe? Sobre como encarar a vida, mesmo que seja através de personagens de ficção. Que peso o texto dá para essa escolha? É isso que a gente vai explorar. Essa divisão que o texto faz é muito clara, né? De um lado, a hesitação, o medo que congela, Isso. do outro, a ação, o impulso que vai para frente. E a posição do texto é muito direta. Errar tentando, com audácia, seria melhor do que ficar parado com medo. É forte isso, né? É bem forte. Quase contra o senso comum que manda ter cautela, né? Exata. Sem dúvida. E o ponto crucial que o material parece querer reforçar é que não agir é quase uma morte simbólica. Enquanto a ação ousada, mesmo quando falha, é vida, é aprendizado, é movimento. É uma visão intensa, assim, da coragem. Uhum. E o texto não define ousadia como não ter medo nenhum. Isso seria irreal, talvez até meio bobo, né? A definição que aparece ali é a da superação do medo. É a decisão, sabe? A decisão consciente de ir em frente, apesar da dúvida, apesar da chance de dar errado. Ah, então. Não é sobre não ter medo, mas sobre agir mesmo com o medo. Isso muda a coisa toda. Precisamente. E o texto liga essa capacidade de agir sob pressão direto a duas coisas importantes: aprendizado e respeito. A ideia é que cada ação ousada, mesmo que o resultado não seja o esperado, gera uma lição, algo valioso. Certo. E talvez mais importante ainda, essa atitude de enfrentar o desconhecido, o perigoso. Segundo o texto, isso impõe respeito. A coragem de tentar, mesmo falhando, construiria uma imagem mais sólida do que a da pessoa que fica só na prudência, sem agir. É um jeito interessante de ver como o valor é percebido, né? Faz sentido. E para ilustrar isso, o material traz exemplos que, nossa, muita gente conhece. O primeiro direto dos animes, Monkey D. Luffy de One Piece. A descrição dele no texto é de alguém que parece ter alergia à insegurança na hora de decidir. Aham. Ele não só encara perigos gigantescos, mas faz isso com uma confiança que o texto chama de inabalável. É impressionante mesmo essa característica dele. E o que me pegou foi o que o texto fala sobre as falhas dele. Diz que mesmo quando Lucy erra, sabe, quando planos, se é que tinha plano, Pois é. vai por água abaixo, a ousadia dele não diminui. Pelo contrário, parece que gera ainda mais respeito, mais lealdade ao redor dele. As pessoas são meio que atraídas por essa energia. Uhum. O texto sugere que essa ação, às vezes meio no impulso, quase impensada, consegue coisas que a cautela demais nunca conseguiria. Mas como isso funciona na prática, segundo o texto? É só admiração pela coragem pura e simples? Ótimo ponto. O texto parece argumentar que não é só uma admiração passiva, não. A ousadia do Luffy nessa análise funciona como um catalisador. Primeiro, inspire os outros. Ver alguém agir com tanta convicção, mesmo diante do impossível, isso pode tirar os outros da inércia, sabe? Ah, entendi. Contagia. Exato. E segundo, talvez de um jeito mais sutil,
a própria imprevisibilidade que vem com essa ousadia. Ela pode desarmar os adversários, pode criar umas aberturas inesperadas. A hesitação fica calculando, né? A ousadia, como descrita ali, age e força a realidade a se ajustar. O texto não fica romantizando a falha em si, mas valoriza a ação que levou à falha, como fonte de aprendizado e, olha que paradoxal, como motor para um sucesso futuro. Ele atrai aliados porque demonstra uma capacidade de agir, de mudar o status quo, que muita gente até gostaria de ter, mas poucos ousam, né? Faz muito sentido. A ousadia dele, então, não é só um traço de personalidade. É quase uma ferramenta estratégica, tipo um campo de distorção da realidade que ele cria. O texto chega a explorar se tem um lado ruim nessa impulsividade toda do Luffy, ou foca só no lado bom? Olha, o material que a gente está analisando foca mais nos resultados positivos e na admiração que ele gera. Embora reconheça que as ações do Luffy são impulsivas, a ênfase está em como isso se traduz em superar obstáculos e fortalecer os laços com a tripulação dele. Não tem uma análise muito profunda nesse texto específico sobre as vezes em que essa mesma ousadia pode ter criado problemas maiores, sabe? Ou afastado gente mais cautelosa. A lente aqui está claramente apontada para validar a tese principal: o valor da ação audaciosa sobre a inércia. É isso o foco. Entendido. E o texto não fica só nos animes, né? Ele busca um paralelo forte no cinema com o Indiana Jones. Exato, um clássico. Ele é apresentado como outro modelo dessa ousadia em ação. A descrição é muito viva. O cara enfrenta a armadilha mortal, nazista, culto sinistro, coisa sobrenatural. De tudo um pouco. E a constante é essa. Ele não se deixa paralisar pela dúvida ou pelo medo, que com certeza tá lá. Ele improvisa, arrisca, age. Sempre agindo. É a marca registrada dele, né? Mas aqui o texto traz uma nuance que eu achei bem interessante. Ele reconhece que as escolhas do Indy são muitas vezes, assim, absurdas de arriscadas. Beiram a imprudência mesmo. Qualquer um mais racional diria isso é loucura. Com certeza. No entanto, o argumento do texto é que é justamente essa disposição para o risco extremo, essa audácia quase, ultrajante, que faz dele não só um personagem marcante, mas eficaz. A ousadia dele, por mais doida que pareça, funciona. Ele consegue o que quer. Como que o texto justifica essa eficácia da imprudência? Essa é a chave da análise do Indiana Jones no texto. Ele serve para mostrar que a ousadia eficaz, segundo o material, não é necessariamente sinônimo de um plano perfeito ou de ausência de risco. Pelo contrário, o texto parece sugerir que, em situações extremas, caóticas como as que o Indy vive direto, a capacidade de tomar decisão rápida e audaciosa, mesmo com pouca informação e risco altíssimo, pode ser mais vantajosa que uma análise que paralisa. A imprudência dele é apresentada como uma forma de inteligência que se adapta ao caos. Ele calcula riscos, sim, mas a velocidade e a audácia na hora de decidir é que fazem a diferença. O texto parece argumentar que, em certos contextos, hesitar é o maior risco de todos. Ficar parado é pior. Então, peraí. Enquanto a ousadia do Luffy parece mais visceral, sabe, impulsiva, a do Indiana Jones, mesmo parecendo imprudente, teria um componente mais calculado, tipo um risco consciente adaptado à situação. O texto faz essa diferença? O texto não traça uma linha tão clara assim, tão rígida. Mas a descrição dos personagens permite a gente pensar nisso, sim. O Luffy age por um impulso quase instintivo, né? Para proteger os amigos, para seguir o sonho dele, com uma confiança que parece vir de dentro para fora. O Indiana Jones, embora também haja por convicção, seja pela arqueologia ou pela moral, parece ter uma consciência maior dos perigos específicos e usa a inteligência, o conhecimento dele, para navegar por esses perigos, mesmo que de forma extremamente arriscada. Entendi. Os dois personificam a ação sobre a inação, mas talvez com estilos um pouco diferentes. O ponto central do texto dos anos 2 é reforçar que, não importa a origem ou o estilo dessa ousadia, ela é apresentada como fundamental para o heroísmo. E para a capacidade de inspirar. Certo. E juntando os dois exemplos, o que o texto parece querer destacar
é que a coragem fica muito mais admirável, muito mais inspiradora, quando o risco de falhar é real, é palpável, significativo. Não é à toa que os heróis enfrentam desafios gigantescos, né? Verdade. O texto usa essas figuras icônicas para argumentar que personagens que mostram ousadia diante do perigo real têm uma capacidade única de inspirar o público. De um jeito que personagens mais passivos, mais tímidos, ou aqueles que calculam demais raramente conseguem. Tem uma ligação direta que o texto faz entre ousadia, liderança carismática e aquela determinação quase sobre-humana que, nas histórias, move montanhas ou, no caso deles, recupera artefato perdido e desafia império tirânico. Certo. Então, se a gente fosse, sei lá, espremer para tirar o suco principal desse material sobre a ousadia, o que seria? Que ser ousado é basicamente ter a coragem de agir mesmo sem rede de segurança. Mesmo com aquele frio na barriga de medo ou dúvida. Exatamente. A essência do argumento é essa aí. A ousadia, como o texto valoriza, é a ação corajosa diante da incerteza. E o texto não tem medo de tomar um lado, não. Afirma várias vezes que é melhor cometer erros pela audácia de ter tentado, do que ficar imóvel, seguro, mas estagnado, paralisado pelo medo de errar. Uhum. A ação, mesmo que não seja perfeita, mesmo que leve a um resultado ruim no curto prazo, é sempre valorizada sobre a inação. A inação é vista como um beco sem saída total. E essa valorização da ação não é só pelo resultado imediato, né? Mas pelo processo todo, pelo aprendizado, pela transformação que ela pode trazer. Certo, perfeito. A conclusão que o texto desenha é bem direta. Só quem se arrisca, quem tem a audácia de agir e desafiar o status quo, é que tem o poder de transformar a realidade ao redor. A ousadia é apresentada quase como a assinatura dos grandes feitos, sabe? A marca registrada de quem deixa um legado. Seja no universo da ficção, que é o foco principal do texto, seja, por extensão, por sugestão, na própria vida real. É uma visão que coloca a iniciativa e a disposição para o risco no centro da capacidade humana de criar, de mudar as coisas. Isso. E isso levanta uma questão interessante sobre aplicar isso fora das páginas ou das telas, não é? O texto foca em heróis, em situações extremas. Sim, e essa é uma das tensões que ficam ali implícitas. O texto celebra essa ousadia heróica, mas faz isso usando exemplos que são, por natureza, exagerados, fantásticos. A questão que fica pairando e que o próprio texto não explora diretamente, mas deixa no ar, é como essa dinâmica funciona em contextos menos cinematográficos. Menos espetaculares. Ok, então, para a gente amarrar nossa conversa sobre esse material, a grande lição que o texto, A Ousadia dos Heróis e a Coragem de Agir quer passar é que a ousadia que ele define como a coragem de agir apesar do medo, apesar da incerteza, é uma qualidade admirada e fundamental nas narrativas de heróis. A gente viu isso com os exemplos do Luffy e do Indiana Jones, personagens que, segundo essa análise, conquistam respeito, aliados e sucesso justamente por essa disposição para a ação audaciosa. Uhum. E fica muito clara a preferência do texto pela ação, mesmo que arriscada, mesmo sujeita a erros, em vez da paralisia pelo medo. A mensagem é: se mexe, mesmo que tropece. Exato. E para fechar, um pensamento que surge direto do jeito como o texto constrói o argumento dele, o material celebra, assim, com muito entusiasmo, a ousadia que a gente encontra nesses heróis da ficção. Ele martela a ideia de que só quem se arrisca, quem ousa desafiar os limites, é que é capaz de realmente transformar o mundo ao redor, de gerar um impacto significativo. Fica então uma reflexão que o próprio foco do texto em narrativas convida a gente a fazer, né? Como é que essa interação complexa entre assumir riscos, agir com coragem diante do desconhecido e a capacidade que resulta disso de provocar mudanças, que é tão central e tão celebrada nessas histórias, como é que isso se manifesta, ou se traduz, ou talvez até se distorce quando a gente sai do universo da ficção e entra na complexidade do mundo real? O texto nos dá um ideal, mas como ele ecoa fora das páginas? Fica a pergunta.